Pois é, Valu, eu estava escutando todo mundo aí enquanto eu estou organizando algumas coisas aqui para a gente fazer a coletiva amanhã de apresentação do Leonardo Jardim, dessa era que começa. Mas eu queria só falar pequenas coisas aqui em cima de o que todo mundo já avaliou. Eu só espero que o que aconteceu aqui hoje são duas situações, né? O que mais vai ter aí por aí é mas venceu por 2-0, o Gabigol bem expulso, o Gabigol foi contratado a peso de ouro, o Matheus Pereira isso e aquilo, o Cássio, a gente já falou sobre todas essas questões, né? Que são pontos importantes. Mas, torcedor, o lance do Dudu vai ser minimizado por completo em quase tudo que você foi acompanhar aí sobre o clássico. E isso não pode passar assim. O Alexandre Matos foi para a entrevista como tinha que ser. E eu espero, de uma vez por todas, que a cada gestão que vai tendo, né? Temos que trabalhar para unificar, né? Para todo mundo estar ali. Não tem que ter relação com esse tipo de situação. É ano após ano. O Alexandre Matos já deveria saber disso. O Pedro comprou há pouco tempo e precisa ficar sabendo. Não tem que ter diálogo, não tem que ter nada. Porque se precisar, os dois aqui, a balança sempre vai só para um lado. O torcedor do Cruzeiro já está cansado de saber isso. Que a gestão passe a saber a partir de hoje. Que se precisar... Gente, eu estava ali e me mandaram uma entrevista do zagueiro Lianco. Ele disse que pisou sem querer. Obviamente ele ia falar isso, no braço do Dudu. Falou que o Dudu colocou o braço na hora que viu que ele ia pisar. Essa é boa, né? E que ele, Lianco, foi falar com a arbitragem e a arbitragem falou exatamente isso para ele. Falou, não, a gente viu o Dudu, ele movimentou o braço para o pé do Lianco cair em cima do braço dele. Então, é bom o Cruzeiro, o Alexandre falou sobre pedir o áudio, que peça o áudio de tudo, que aí eles vão comprovar o que aconteceu. Se foi intencional ou não, se teve intensidade ou não, o árbitro tem que avaliar aquele pisão. Isso ali era começo de jogo. Eu sei que muita gente vai relativizar, viu? E como sempre acontece em clássicos, que tem algum erro que o Cruzeiro é prejudicado, aí o Atlético vai vencer, faz 2 gols, pode fazer 3, e aí o erro fica aí, nas nuvens, como a gente sabe que acontece, né? Então que o Cruzeiro fique atento, fique esperto, porque é ano após ano a mesma história que acontece, viu, Valu? É isso. E tem gente que acha que eu sou radical ainda quando... torcida dividida. Por mim, nunca mais. Nunca mais. Porque igual o Samuel fala, se combina uma coisa, aí chega num momento determinado, ali na frente, mas é Copa do Brasil, mas é Sul-Americana, a gente perde a nossa vantagem, aí fica só um lado da história cumprindo as coisas. Então, é isso. Deixa eu registrar algumas participações aqui do pessoal. Vamos lá. O Celso Romagnol está falando, tem que criticar o Romero também. O lance do gol, ele podia ter tocado a bola perto, fez um lançamento. O Sandro Rodrigues falando, o Cássio jogando com nome, junto com o Matheus Pereira, está andando em campo. Estamos com 8 em campo. O World Shorts falando, parem de falar do Matheus Pereira, deixa o cara jogar, não é culpa deles que estamos com um a menos. Ele fala aqui, para de falar palavrão, ele diz aqui, do nosso melhor jogador. O Caio falando, Gabigol expulso e a culpa é do Matheus Pereira, essa torcida. O Thiago está falando, já falei que o problema do Cruzeiro é Marlon, o William e o chinelinho do Matheus Pereira. Matheus Pereira é o craque de 2 lances só. O Júlio César está pedindo o Aragão para titular já. O Matheus está falando, a torcida não entende futebol e está colocando a culpa em um jogador. E é ridículo isso, todos os times querem o cara, e ele está aqui, a torcida quer queimar. O Vinícius falando, ridículo a torcida aplaudir, Gabi vaiar MP.
o Marlon, porque vocês nunca criticam a direção. O Sorin está falando, muita gente burra, vai ao Matheus Pereira e aplaudem o Gabigol. O Paulo Figueiredo está por aqui, o Caio Ferraz também está falando da vai ao Matheus Pereira e aplauso ao Gabigol. O Marlon está aplaudindo ironicamente o Pedrinho e o Matos, falando que o Cruzeiro tem um ótimo elenco. O Aras Pentagrama, temos que ressaltar o tanto que o Jonathan, Kaique, Marquinhos e Dudu estão jogando bola e cobrar o Cássio, o William, principalmente Matheus Pereira. O Robson, calma gente, temos um timaço. É só o Pedrinho trocar de treinador e contratar mais um jogador de nome. O Mitei também está mandando a sua mensagem aqui. A gente vai registrar as últimas mensagens. Estamos nos encaminhando para a reta final do dia de jogo KTO aqui na Samuca TV. O Caio Ferraz está criticando o torcedor. O Lander Cruz falando que o Gabigol entregou o jogo, temos que cobrar o time. O Rafael falando... expulsar, Lianco? Não, Gabigol sim. A quem interessa? O Danilo Simões falando que o Cruzeiro tem que sair do Mineiro por conta da FMF. O Jonathan Aragão chegou ao Fala Galera. O Corte está falando aqui. Jonathan Jesus jogou mais que o 10, pipoqueiro. O Esperança também por aqui. O Igor Augusto chegando ao Fala Galera. O Marcos Edmilson falando aí. Todos falam... vamos encher o Mineirão para ver uma vergonha, time ruim, eu não me empolgo com esse time. Tomar gol de um cara de quase 40 anos desse jeito não vai ser campeão. O Bernardo, por mais que contratamos muito, não trouxemos ninguém que resolve. Ele fala aqui que o Cruzeiro não tem um jogador que chama as responsabilidades, falta um 10 e um ponta que resolva. O Alexander, Cássio Banco, ex-jogador em atividade. O Aldair, vergonha, várias vezes o Matheus Pereira andando em campo. Se está insatisfeito, pode vazar. Cássio, Matheus Pereira, Gabigol, grandes culpados hoje precisam ser cobrados. Felipe Silva, banco para Cássio, William e Matheus Pereira urgente. Gabigol precisa tomar uma chamada, ser menos show e mais futebol. Dudu está cada dia melhor. O Rafa Moreira, análises até relevantes de vocês, mas isso só vale a partir do erro crasso em não expulsar o zagueiro do Atlético Mineiro. O VAR FMF decidiu de novo. Foi dentro da linha que a gente seguiu, Rafa. O Thiago Amaral falando, Matheus Pereira medíocre, mas passa pano TV, não vai falar, né? O Gustavo Moraes, os mesmos que vaiaram o Matheus Pereira foram os que já estavam quase pedindo para o Wesley ser efetivado depois de 2 vitórias. O Vinícius, que dia vocês vão falar mal do Matheus Pereira? Vão passar pano para a arbitragem? Como analistas deveriam pontuar isso logo de cara. Ainda bem que tem... aí ele está falando aqui, o André Espínola está falando, sério que a corneta já está pedindo outro goleiro? O Matheus Moraes, esse Matheus Pereira não joga nada há muito tempo, craque dos jogos significantes. O cara estava andando em campo, tá aí a diferença dele para outro, nunca será ídolo. O Gualberto também por aqui, o Ronan Bueno. O que é pior, perder ou sentir a falta aí de alguém que ele fala aqui para mim, inominável, o Giovanni Salles, não tem como passar pano não, expulsão do Lianco e na expulsão do Gabigol. Fora isso, não tem com que ficar pegando no pé de Pereira e Cássio, não foram bem, ponto. Final, erro do VAR e do Gabigol. E o Aras Pentagrama, com a arbitragem dessa, se coloquem no lugar de quem está dentro do campo, vendo seus companheiros só apanhando. Só tem controle quem não tem culhão. O Lander está falando, falando aqui do Matheus Pereira, que o time não entrega para a torcida, time sem entrega, muito pouco futebol. Samuel tem que cobrar. O Daniel Cavalieri por aqui, o Gilmar Santos também. O Elkson está falando, mais cedo brinquei, agora falando sério. O Zero hoje entrou com 10 em campo, por causa do Matheus Pereira. Infelizmente, tem boi na linha, está sendo maçã podre do grupo. Aí expulsa o Gabigol, 9 em campo. O canal Agrovet falando aqui, espero que a torcida apoie o novo técnico. Cássio, Matheus Pereira e Gabigol podem sentar no banco. Muito salário e jogo de menos. O Gualberto... por aqui também, o Daniel Cavalieri tem que abandonar esse campeonato, a gente já leu essa aqui. O Gilmar agora é focar para vencer o campeonato. O Douglas Soares, se o formato do campeonato fosse um antigo, o Cruzeiro não estaria classificado para a final. O
A Giota está falando, vem aí o Super Cruzeiro do Pedrinho BH, milhões gastos na janela, resultados duvidosos e rival salvo no campeonato. Mas a questão é, quando vamos começar a dizer que a culpa também é do Jardim? Marcos Edmilson, o pessoal fala do Cruzeiro não estar preparado fisicamente. Depois de uma inesperada intertemporada, vai ficar bem fisicamente. Quando? Já não tem mais a desculpa era para estar voando, na opinião dele. O André Luiz, Cruzeiro é um bando em campo. Ainda bem que o Leonardo Jardim chegou. O treinador dele está aí desde janeiro, competente, independente de outras situações. O Christian Lima tem que parar de chamar ele de Gabigol. Aqui ainda não. O Robert Lucas, passando pano, Samuel Venâncio. Queremos futebol. O Dilé está falando, o time morrendo em campo de correr e o Matheus Pereira andando em campo. O Emerson Ferreira, Gabs Gol, bom de papo e vocês caem na lábia. O canal Agrovete falando, o Gabigol não assumiu culpa nenhuma, disse que não queria dar a cotovelada, irresponsável, não assumiu nada, irresponsável. O Nilson Guimarães, falar mal do Matheus Pereira é de uma burrice monumental, o cara correu muito hoje, completamente prejudicado pelas condições, torcida sem noção. O Thiago Soares, Gabigol merece ser tratado como estrela do time? O Davidson, será que é tão difícil alguém perguntar o Matheus Pereira porque o futebol dele é tão pequeno quando o jogo é grande? O Átila, Cássio falhando, precisa ser substituído urgente. O Sensei falando, uma vergonha FMF. Lianco e Júnior Alonso deveriam ter sido expulsos também. O Yuri, há anos o Cruzeiro não tem jogadores que entram em clássicos com sede de vencer. Jogadores passivos durante os jogos, jogadores do outro lado fazem o que querem com a torcida e os próprios jogadores. Isso faz falta. O Daniel Ferreira, tomara que o Jardim ajeite esse time. O Júnior, Valu, amanhã nos programas, quando você for falar maldade do Lianco, do Dudu, você questiona qual a necessidade dele passar por cima do Dudu? Com certeza, Júnior. Eu trabalho de uma forma em todos os lugares que eu trabalho.